E aí galera, saudações a todos, tudo bem com vocês? Você está no canal Carta Escrita e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, nesse vídeo vou estar falando um pouco mais a respeito do Evangelho. Bom, eu pergunto para muitas pessoas que não conhecem a Cristo ou não são cristãs, o porquê que Jesus morreu. E elas respondem, porque por causa dos meus pecados, por causa da maldade, para nos livrar do pecado. Isso se torna algo muito supérfluo. E para nós entendermos um pouco mais do porquê que Jesus morreu, nós precisamos entender a sua essência, a sua justiça e a nossa condição como pecadores. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas contra quem nós pecamos? Nós pecamos contra Deus, e Deus ele possui vários nomes que revelam a sua essência, a sua divindade, e um deles se chama El Olam, que significa Deus eterno, Você já deve ter ouvido falar em El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Rafa, o Senhor Tsara, e El Olam é Deus eterno. Nós pecamos contra um Deus que é eterno. E se o salário do pecado é a morte, e nós pecamos contra um Deus que é eterno, logo, o pagamento pelo pecado cometido contra um Deus que é eterno é uma morte eterna, certo? Então, somente algo eterno poderia ser pago. Ou seja, nós teremos que pagar pelo nosso pecado, sermos condenados no inferno. O inferno é o pagamento pelo nosso pecado cometido contra um Deus que é eterno. Por isso que o inferno não tem final, porque cometemos pecado contra um Deus que é eterno. Beleza? Entenderam? Então, somente algo eterno tinha que ser pago. Uma morte eterna tinha que ser paga. E por isso que Jesus Cristo, ele teve que descer aqui. Por quê? Vamos entender um pouco disso. Lá em João capítulo 1, versículo 1 fala que no princípio era o verbo, ele está falando de Cristo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, se Jesus Cristo, o verbo, era o próprio Deus, então ele também era El Olam, o Deus eterno. O próprio Isaías, no capítulo 9, quando ele vai revelar, quando ele vai falar sobre Jesus Cristo, quando ele vai profetizar acerca de Jesus Cristo que viria, ele fala que uma das suas características era o Pai da eternidade. Depois você faz essa leitura lá. E se ele era o Pai da eternidade, então Jesus Cristo ele tinha essa mesma essência de Deus eterno. Ele tinha essa mesma eternidade dentro de si. Ele não tem princípio e nem final, Então ele era o El Olam. Então Jesus Cristo, morrendo apenas uma vez naquela cruz, ele pagou por toda a eternidade. Por isso que ele morreu uma só vez. Por isso que ele sofreu somente algumas horas naquela cruz. Porque ele tinha a essência de eternidade. Então, ele morrendo uma só vez, pagou por toda a eternidade. Para que por meio dele, por meio da fé nele, por meio daquele que nele crê, não morresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. É por isso que Jesus fala aqui, o inimigo vem roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância é a vida eterna. Ele não fala ele não está se referindo a coisas materiais, uma vida boa aqui nessa terra, não. Ele está falando de vida em abundância, vida eterna. Você está entendendo? Quando eu tenho uma caneta só, eu tenho uma caneta, mas quando eu tenho uma caneta quando eu tenho caneta em abundância, ou seja, eu estou falando de muitas canetas. Agora, quando eu falo de vida em abundância, eu falo de uma vida em dimensão muito, em uma proporção muito maior, uma escala muito maior, ou seja, é a vida eterna. Vocês entenderam? Então, é por isso que Cristo ele tinha que morrer. Outro porquê que Cristo tinha que morrer é o seguinte. Eu vou explicar fazer um paralelo aí para vocês entenderem um pouco sobre essa morte de Cristo. Vamos supor um homem rico. Esse homem rico, ele possui um filho, certo? Então, se ele é rico, ele tem uma herança. E para o filho poder herdar a herança do pai, o pai tem que morrer.
no caso de Deus para com a humanidade, né, para que nós pudéssemos herdar a vida eterna, Deus tinha que morrer. Só que tinha um porém, tem um dilema: Deus não morre. Por quê? Porque Deus é espírito. Então, somente a carne morre, né? Somente a carne morre. Então, por isso que Jesus Cristo, o verbo estava com Deus, e o verbo, no verso 14 do capítulo 1 de João, vai falar que o verbo se tornou carne. Para quê? Para possibilitar a sua morte, e por meio da sua morte, ele nos tornar herdeiros da vida eterna. Entendeu, galera? Então, esse é um pouco mais sobre o Evangelho que eu quero que vocês entendam. Esse é o motivo pelo qual Jesus Cristo morreu, para me salvar, para salvar você e para nos salvar. Então, se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês deixem seu like, né? Curta, comente, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, ative o sininho para dar essa força aí. Beleza, galera? Tranquilo? É nóis. Falou!